Olá, abençoados. Graça eterna a todos. Mais uma vez passando aqui por esse canal para deixar uma mensagem aí para os amados, pedindo desculpa a vocês que eu passei alguns dias aí sem gravar vídeo porque eu tô com problema de garganta e estou fazendo tratamento. Estou tentando melhorar um pouco, mas queria a compreensão de vocês que eu não estou podendo falar muito. E dando continuidade aqui a leitura da Bíblia e explicando com a mente de Cristo, graça eterna a todos, agradecendo aí aos inscritos, aos novos inscritos, pedindo aí que você se inscreva no canal, dá o like, compartilhe a mensagem para que outras pessoas venham ter entendimento da leitura da Bíblia com a mente de Cristo. Nós paramos aqui no capítulo 12 de Gênesis, do versículo 1 até o 20, falando do chamamento de Deus para com Abraão, e terminamos com a expulsão de Abraão lá do Egito pelo faraó, porque ele mentiu e disse que a esposa dele era irmã, e porque se ele dissesse que era esposa, por a mulher dele ser muito bela, ele poderia ser morto. Então, como Deus sempre esteve com Abraão, o faraó, depois de ter querido ser esposo também de Sara, ele abriu mão ao saber da verdade e expulsou Abraão lá do Egito. Então, abençoado, nós vamos aqui dar início à leitura do capítulo 13 de Gênesis e vamos ler do versículo 1 até o do 18, ler e explicar. Antes, porém, todavia, contudo, eu gostaria de falar a vocês que o que nós estamos fazendo, o que nós estamos gravando é uma leitura de uma história. A Bíblia, ela não é mais livro profético, é um conjunto de livros históricos. E Lira, você pode me explicar o porquê que você está falando isso? Porque o doutor em teologia, o doutor teólogo, o cara que estudou 5 anos, né, para enganar as pessoas, o padre, o papa, o famoso apóstolo. Não existe apóstolo, não existe pastor mais, abençoado. Não existe profeta. Que esses canela de fogo aí, ele chega para você e diz assim: eis que Deus está mandando te dizer. Deus não está mandando dizer nada, mentiroso. Deus não está mandando dizer nada. Deus não fala mais com homem através de profeta, através de pastor, através de papa, através de enganador, abençoado. Olha, a lei e os profetas vigoraram até João Batista, o último profeta da lei. Então não tem mais profeta, não existe pastor, não existe bispo, não existe nada disso. Tudo isso daí são religiões que ensinam a humanidade a viver contra Deus, fazendo tu acreditar, por exemplo, que Deus só está na macumba desse pastor chamado de igreja. Que se você
diz que vai sair da tua casa para ir buscar a Deus. Aonde? Na igreja do ladrão, que não é igreja, é empresa, com matriz e filiais, várias filiais, com CNPJ e tudo, abençoado. A religião faz tu entender que Deus não está contigo. Eu estou aqui agora na minha casa, Deus não está comigo. Já passei por essa macumba, abençoado. Deus está comigo. Eu não vivo, mas Ele vive em mim. E o que a religião faz? Faz você entender que tu tem que sair da tua casa com dinheiro no bolso para ir buscar Deus na igreja desses desgraçados que estão aí fora. E é por isso que a humanidade não é o mundo. O mundo está como Deus fez. A humanidade está como está. Por quê? Porque não tem entendimento, abençoado. Não tem entendimento. Vive servindo a criatura no lugar do Criador. Vive comendo pão, comendo suco, abençoado. Dizendo que é o corpo de Cristo. Um pedaço de pão é o corpo de Cristo, abençoado. Um pedaço de pão que tu come e daqui a pouco vai pro banheiro, joga fora. Sem entendimento. Então, por que eu estou falando isso? Tentando te levar ao entendimento, né? Que por a Bíblia ser um conjunto de livros históricos, né? O teu pastor, o teu padre, o teu papa, o teu infeliz aí da religião, ele prega a Bíblia para você como se fosse um livro profético. Lira, o que é um livro profético? Vocês não sabem. Vocês não sabem de nada, abençoado, porque vocês não se interessam. Olha, um livro profético é passado, é presente ou é futuro? Hein? É futuro. É futuro. Só que esse futuro na manifestação de Deus, ele ia cumprindo por etapa a sua obra que ele fez em 7 dias. E quando chegou no ano 70, não é 1970, abençoado. É no ano 70, com a queda do templo, com a queda da única macumba que existia no mundo, no ano 70, acabou a obra de papai. Acabou como, Lira? Tudo está consumado. Não tem mais nada para tu esperar. Não tem mais nada para tu fazer. O justo viverá por fé. Simplesmente isso. E por que eu estou falando isso? Porque o teu doutor em teologia, o teu desgraçado chamado pastor, o mentiroso, o papa, o padre, eles pegam tudo isso, que nem a Bíblia eles não têm, e bota tudo pro futuro, abençoado. E tu fica aí feito um babaca, esperando Jesus voltar, esperando o mundo se acabar, a lua cair na tua cabeça, as estrelas. Nada disso aqui, abençoado. A Bíblia, o entendimento, não tem nada literal, abençoado. Não tem nada literal, é tudo espiritual. É para tu ter entendimento espiritual. A lua não é a lua, a estrela não é a estrela. Tudo isso são linguagem de figura, porque a Bíblia não foi escrita para o Brasil. A Bíblia não foi escrita nem para mim, nem para tu, abençoado. E para nenhum lugar do mundo, a não ser para os judeus. E isso é uma linguagem de figura para eles que entendiam, abençoado. Olha, lá em Apocalipse, diz, eis que vem sobre as nuvens, e todo olho o verá. O que o pastor faz, o doutor, o teólogo? Ele diz, está vendo, ó, está escrito. Ele vai vir sobre as nuvens, e todo olho vai ver. E aí, a religião, a macumba, chamada religião, todas elas,
passa para as pessoas que tem que ficar com o olho na nuvem, esperando Jesus voltar, porque todo mundo vai ver. Abençoado, Deus é Espírito. Espírito ninguém vê. Eis que vem com as nuvens, todo olho verá. Isso é uma linguagem de figura, somente para os judeus. E vir sobre as nuvens para eles, para os judeus, significa uma sentença de Deus sobre uma determinada nação. E essa nação se chamava, na época, Israel, que ainda existe. Mas esse Israel que existe hoje não é mais aquele Israel de Deus. Entendeu, abençoado? E qual é a Israel de hoje? O Israel da ONU, abençoado. É a Israel criado pela ONU. Aquela Israel de Deus, no ano 70, com a consumação de todas as coisas, e a consumação de Mateus 24, 34, que tudo não passaria daquela geração, passado, e Daniel 9, 24, do qual o Império Romano invadiria Israel e destruiria o templo. E todos os religiosos que mataram Jesus, que mataram os profetas, que mataram Zacarias, todos foram mortos. Foram os filhos da perdição. Foram o joio. Deus, quando ele fazia milagre, ele não fazia milagre para aparecer. Ele fazia milagre para que aquelas pessoas que eram filho de Deus, revestido de carne, cresce que ele era o Messias, que ele era Deus. Simplesmente. Entendeu, abençoado? Ele não fazia milagre para aparecer. É tanto que quando ele curava cego, né? Que ele curava endemoniado. O que é endemoniado da Bíblia? O doutor em teologia, ele estudou para dizer que endemoniado é um espírito que entra na pessoa se a pessoa não der o dízimo. E aí, esse demônio vai na tua casa e vai queimar a tua panela. Vai queimar o teu liquidificador, esse ladrão desgraçado. E o que é endemoniado para os judeus? Eram as pessoas cometidas de enfermidade. O que Jesus curava, o que Jesus expulsava, era doença, abençoado. Era doença. Era o endemoniado mudo e surdo. Lira, o que é um endemoniado mudo e surdo? Simples. O cara nem falava e o cara não ouvia. Era um endemoniado. Ele era mudo e surdo. Ele estava acometido de uma doença, que para eles lá era endemoniado. E aí eu quero fazer um desafio aqui para esses ladrões que estão aí fora, se dizendo pastor e profeta. Eu queria que vocês expulsassem ao vivo um demônio surdo e mudo. Entendeu, desgraçado? Porque o endemoniado, o pastor diz assim, fala. Quem é você? Como é teu nome? De onde é que você veio? O cara é mudo e surdo, pastor. Tu vai passar a vida inteira, mentiroso, querendo expulsar esse demônio mudo e surdo. O cara era cometido de duas doenças. O cara era cego, aliás, o cara era mudo, o cara era surdo. E também ele expulsou demônio mudo, surdo e cego. Era isso que Jesus fazia. Entendeu, mentiroso? Então, dito essas coisas, explicado essas coisas, que é difícil o crente entender. Quando eu digo o crente é o evangélico, porque na verdade o crente é o que crê. O crente é o que crê, pessoal. O crente é o que crê em Deus. Crê que ele já habita em tudo, que ele já mora em tudo, que ele já é tudo em todos. Todos os eleitos. Não é em toda a humanidade. Tem pessoas que não é de Deus. Quem não tem o Espírito de Deus, esse tal não é dele. Vai brigar com ele.
O pastor diz que é todo mundo, porque ele quer roubar todo mundo. E nós? Nós aqui nós não pregamos, nós lemos. Lê o que, Lira? Eu estou lendo aqui um conjunto de livros históricos. Quando você vai fazer... Quando você vai fazer uma prova de geografia, né? Você vai estudar o quê? O que é que tu vai estudar? O que é que o aluno estuda? São livros históricos. São livros históricos que para cada série tem uma história. Que você vai estudar para aprender, para fazer a prova com relação àquela história que você leu. E aí você vai ser avaliado. A Bíblia, abençoado, é um conjunto de livros históricos. É passado. Toda a Bíblia é passado. Eu aqui, né? Eu estou contando uma história. Contei a história da criação do mundo. Contei a história de Noé, daquele período, daquele mundo, que esse mundo não é... Olha, existe 2 tipos de mundo na Bíblia. Esse mundo que ia acabar, que ia passar, o céu e a terra, esse mundo não é um mundo cósmico. Lira, o que é o mundo cósmico? O mundo cósmico é o mundo visto a olho nu. É o céu, as estrelas, a terra, o mar. Isso é o mundo cósmico. E qual é o mundo do qual a Bíblia falou, passado, e que já passou? O céu e a terra já passou. Ele disse lá em Mateus, eu não vim abrogar a lei, Jesus de Nazaré, eu não vim abrogar, eu não vim por fim a lei, Jesus de Nazaré, eu vim cumprir. E quem foi que pôs fim à lei? Deus mesmo, o ressuscitado. Romanos 10:4, o fim da lei é Cristo. Pronto. O fim da lei foi Cristo. E qual foi o mundo que passou, o céu e a terra? A nova aliança. Eu falei para vocês do mundo cósmico, né? E qual é o outro mundo da Bíblia? O mundo Aion. O que é o mundo Aion? O que foi o mundo Aion? O período de tempo de uma geração. O período de tempo da lei de Moisés. O período de tempo de Jesus de Nazaré. É aquela geração. A geração do ano 70. Do ano 33 ao ano 70. Do qual foi abreviado. Uma geração são 40 anos. Ele falou lá em Mateus 24:34, tudo não passará desta geração. Esta geração não é essa que nós estamos vivendo. E nem é para o futuro. Esta geração de Mateus 10:34 é a geração de Jesus de Nazaré. É a geração que ele estava passando, abençoado. E já passou, está com mais de 2000 anos que passou. E o doutor, o teólogo, o enganador, bota para o futuro. Bota para o futuro. Então, lira aí como é que eu devo viver? Por fé. E é para mim ter igreja? Claro que não. Claro que não é para tu sair da tua casa para chamar Deus de mentiroso, dizendo que está indo buscar ele. Por quê? Porque ele já te buscou, abençoado. Ele já te achou. Ele já está em tu. Paulo disse, eu não vivo
mas ele vive em mim. Então não é para tu ir para a igreja, para tu ir para macumba. Não é para tu ir para empresas, matrizes e filiais, do qual tem lá pessoas para te enganar e roubar o teu dinheiro. É para tu viver por fé, crendo que Deus não está lá, no santuário feito por mão de homem. E onde é que ele está? Aonde é que Deus está, abençoado? Aonde tu tiver. Aonde tu tiver, abençoado. Aonde tu tá, Deus está contigo. Isso é viver por fé. Não é tu chamar Deus de mentiroso e tu sair da tua casa para ir para a tua igreja dizendo que Deus está lá. Da última vez eu li aqui Atos 7:47 a 51. O templo foi feito por Salomão, e que sendo Deus criador do céu, da terra e de tudo que há nela, ela não habita em santuário feito por mão de homem, abençoado. Ele foi que disse. E nem é servido por homens, como se de alguma coisa precisasse. Que esse teu ladrão, esse teu desgraçado, ele pede dinheiro e diz que é para Deus. Ele diz que não é servido por mão de homem como se precisasse de alguma coisa, abençoado. Como é que tu vai dar nada para ele? Acorda, abençoado. Deixa de ser babaca. Então, abençoado, 21 minutos. Eu vou ler aqui. Gênesis 13, bem rapidinho, que eu já tô ruim da garganta. Olha, Abraão e Ló separam-se. Vocês sabem que Ló era sobrinho de Abraão, né? Era sobrinho de Abraão. Ló, ele era filho do irmão de Abraão. Então, eles foram expulsos lá do Egito e deram continuidade à vida dele. E que Deus, ele sempre estava com Abraão, traçando os passos dele, o futuro dele. Olha, Gênesis 13:1. Saiu, pois, Abraão do Egito para o Neguebe, ele e sua mulher e tudo o que tinha, e Ló com ele. 2. Era Abraão muito rico, possuía gado, prata e ouro. Fez as suas jornadas no Neguebe até Betel, até o lugar onde primeiro estivera a sua tenda, entre Betel e Ai, até o lugar do altar que outrora, em outro tempo, tinha feito. E aí Abraão invocou o nome do Senhor. 5. Ló, que ia com Abraão também, tinha rebanho, gado e tendas. 6. E a terra não podia sustentá-los, para que habitassem juntos, porque eram muitos os seus bens, de sorte que não podiam habitar um na companhia do outro. 7. Houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Nesse tempo, os cananeus e os ferezeus habitavam essa terra. Disse Abraão a Ló: não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos parentes chegados. Acaso não está diante de ti toda a terra? Peço-te que te apartes de mim. Se fores para a esquerda, irei para a direita. Se fores para a direita, irei para a esquerda. 10.
Levantou Ló os olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes de haver o Senhor destruído Sodoma e Gomorra, como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como quem vai para Zoar. É outro lugar, né? 11. Então, Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu para o Oriente. Separaram-se um do outro. Então você está vendo, né, que os dois caras eram ricos e tinham tanta coisa que a terra onde eles estavam não dava para viver junto, devido o gado e os bens que eles tinham. Então eles se separaram. 12. Habitou Abraão na terra de Canaã e Ló na cidade da Campina, e ia armando as suas tendas até Sodoma. Ora, os homens de Sodoma eram maus e grandes pecadores contra o Senhor. Você vê, né, que aqueles eleitos e escolhidos por Deus, eles estavam sempre do lado oposto. E que Ló, ele fez o contrário, ele foi exatamente para o lugar onde estava os cananeus, os pecadores, aquelas pessoas que tinham ídolos, que nem o Brasil, era que nem o Brasil, cheio de ídolos. E o que é ídolo, Lira? Santo Antônio, São Pedro, São Sebastião, Maria, Padre Cício, Papa, Padre, tudo isso são ídolos, abençoados. Olha, existe uma palavra na Bíblia que é a coisa mais simples do mundo de se entender. Olha, Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Ninguém é ninguém. O católico, ele adora Maria, ele adora pedaço de pau. Totalmente vivendo contra Deus, abençoado. E eu tenho que falar isso, eu tenho que falar, cara, isso, porque é a verdade. Vocês adoram Maria. Jesus de Nazaré, ele nunca confessou Maria. Eu desafio você fazer, me mostrar aqui, onde é que tem na Bíblia aqui Deus confessando Maria como mãe dele. Tem uma passagem aí em Mateus, em que Maria e os seus irmãos, os seus filhos, os filhos de Maria, né, chegaram atrasados lá na pregação que Jesus de Nazaré estava fazendo, e mandaram um recado, tipo dizendo assim: você sabe quem é que está falando? Você sabe quem eu sou? Como tem hoje no meio dos poderosos. Então a mulher mandou um recado para Jesus dizendo: fala para ele que a mãe dele, os irmãos dele e as irmãs estão lá fora querendo falar com ele. Isso já tinha se iniciado a pregação de Jesus e estava muito lotado e eles não conseguiram chegar lá. Sabe o que ele falou? A minha mãe, os meus irmãos são aqueles que ouvem a minha palavra. São aqueles são aqueles que fazem a vontade do meu Pai. E aí a mãe dele e os irmãos dele, né, irmão entre aspas, não entenderam nada. E Lira, o que foi que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer, ele falou do Espírito. Ele falou de irmão como nós somos, espiritual. Nós somos irmão de Jesus, espiritual, abençoado. E o meu irmão é a Fátima, é a Daci, que já morreu, é o Flávio, que já morreu, é o Elias, é o Carlos, é o Antônio Carlos, é a Liduína, é a Inês. Esses são meus irmãos, abençoado. Os meus irmãos daqui, da terra. Jesus, quando ele disse isso, ele estava dizendo que os meus irmãos são os que ouvem a minha palavra e que fazem a vontade do meu Pai. Entendeu, abençoado? Então ela não era mãe, né?
Maria não era mãe, era o quê? Irmã. Irmã, abençoado. Que vocês idolatram Maria. Esse padre cara de pau aí, ganhando dinheiro em nome de Deus, diz que a Maria vai na frente e pisa na cabeça da serpente. Ô infeliz, a serpente do Éden é Adão. Serpente é uma metáfora. O autor, Moisés, usou a metáfora serpente para comparar a astúcia de Adão, que quando Deus fez a mulher da sua costela, ele disse, essa é osso dos meus ossos. E quando ele enganou a mulher e que Deus perguntou, o que tu fizeste? Ele disse, a mulher que tu me deste me enganou. Cheio de astúcia, cheio de malandragem, igual esses cães que estão aí, chamado pastor, padre e papa. Isso é a serpente. É uma metáfora. É como tu dizer assim, ó, essa minha esposa, ela é linda, ela é maravilhosa, mas ela é uma cobra. Ela é uma cobra, tua mulher? Não é. A tua mulher é bonita. A tua mulher é linda. Mas qualquer coisa, ela apronta a tua mala e joga no quintal, manda tu embora. Ela é uma cobra. É isso. Uma metáfora. Essa pista tá pegando fogo. A pista tá pegando fogo? Claro que não tá. Então, abençoadinho, preste atenção para tu aprender. Gênesis 13, 14. Eu vou terminar no 18, que já tá bom. Olha, o Senhor promete a Abraão a terra de Canaã. Disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele. Olha, ergue os olhos, Deus falando com Abraão. Ergue os olhos e olha desde onde estás, para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti e a sua descendência para sempre. 16. Olha, presta atenção nessas palavras, porque isso tem tudo a ver conosco. Isso tem tudo a ver com a Israel de Deus. E o que é a Israel de Deus? É os filhos. Todos os filhos. Os espíritos. Gênesis 13:16. Farei a tua descendência como o pó da terra. Tá vendo, abençoado? Aqui nós já estamos incluídos, abençoado. A descendência de Abraão, Deus disse que seria como a pó da terra. Ou seja, toda a humanidade do mundo que existia naquela geração e os que viria, que o Brasil não existia. Não existia Portugal, não existia Estados Unidos, não existia Europa, não existia nada disso, abençoado. Só existia lá Israel, só existia aquele povo. Farei a tua descendência como o pó da terra, olha, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, você pode contar o pó da terra? Que o Bruno Mac, né? O Bruno Mac, a mente desiluminada, né? Que ele só sabe falar para dizer que todas as coisas já acabou. Acabou a primeira aliança, acabou a segunda aliança, acabou Jesus, acabou a graça, Deus não existe. E um maluco desse aí, inventando mentira, igual os pastores da atualidade, sem ter entendimento de nada, e se considera o cara. E não é o cara do Moçambique, não. É o cara do mundo todo. Para mim, você não é nada, abençoado. Você não me acrescentou nada. Você é um mentiroso.
Farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que, se alguém puder contar o pó da terra, então se contará também a tua descendência. Então, quando nós chegarmos na nova aliança, quando nós chegarmos lá em Jeremias 31, né? Você vai se lembrar disso aqui. E lá não é como o doutor Bruno prega, dizendo que aquilo ali é só para o povo de Israel. Não tem nada a ver, pessoal. Aquilo ali é literal e é espiritual. E está se referindo a Israel de Deus. A Israel de Deus. Os judeus e os gentios, do qual ele fez um único povo. E esse povo não é povo, literalmente não. É a Israel de Deus. A Israel de Deus. (17) Levanta-te, percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque eu te darei. Abraão, mudando as suas tendas, foi habitar nos cavalhais de Mentre, de Manem, que estão junto a Hebron, e levantou ali um altar ao Senhor. Então, olha, eu vou parar aqui. Eu espero que vocês tenham tido entendimento de alguma coisa, né? Eu ia ler alguma coisa aqui da nova aliança, mas não vai dar mais. E eu quero aqui agradecer pela paciência, pedindo que você se inscreva aí no canal, compartilhe essa mensagem e pedindo desculpa que às vezes eu demoro um pouco para gravar vídeo, mas é devido ao meu problema de garganta. Então, abençoado, graça e paz, e até a próxima.